Já faz muito tempo que nós, seres humanos, sonhamos em conquistar o espaço. Quando os primeiros homens pisaram na Lua, grande parte da população achou que isso se tornaria algo rotineiro e que era apenas uma questão de tempo até que nós começássemos a nos espalhar pelo sistema solar. Quase 40 anos depois, e ainda estamos longe disso, e por um simples motivo: os custos para se levar pessoas e cargas ao espaço são exorbitantes. Porém, existe uma tecnologia que pode nos proporcionar a tão sonhada colonização espacial. Trata-se do incrível elevador espacial. Vamos ver nesse vídeo se a construção dessa magnífica estrutura realmente é possível ou se é apenas mais uma história de ficção científica. A ideia de se construir um elevador espacial não é nova. Ele foi idealizado pela primeira vez por um cientista russo chamado Konstantin Tsiolkovsky em 1895, quando ele, ao observar a magnífica Torre Eiffel, que era a construção mais alta da época, imaginou se não poderíamos subir um pouco mais. Bem, na verdade muito mais, e criar uma estrutura que chegasse até o espaço. Alguns comentários feitos pelo gênio Nikola Tesla dão a entender que ele também imaginou a possibilidade de construir uma estrutura semelhante. Além destes dois, várias outras pessoas já tentaram idealizar a construção de um elevador espacial. Mas todas esbarraram no mesmo problema. Não há materiais fortes o suficiente para suportar o peso extremo ao qual a estrutura seria submetida. Bom, pelo menos até agora, que nós descobrimos uma coisinha chamada nanotecnologia. Existem vários projetos diferentes para a concepção do elevador espacial, mas um em especial é o mais aceito e provavelmente é o que será construído no futuro. Um estudo feito pelo cientista Bradley Edwards, da NASA, prevê 3 itens cruciais para o desenvolvimento da estrutura. Primeiramente, será necessário construir uma cápsula robótica capaz de suportar o peso de várias pessoas, além de cargas que antes seriam transportadas ao espaço através de foguetes convencionais. A cápsula teria que ser forte o suficiente para suportar as situações extremas às quais seria submetida, além de possuir motores potentes para impulsioná-la a grandes velocidades, para que seja possível o escape da gravidade da Terra. Sem falar que não seria nada agradável passar várias semanas preso dentro de um transporte lento, que teria que percorrer milhares de quilômetros até atingir a alta atmosfera. Felizmente, nós já possuímos a tecnologia necessária para construir tal cápsula. Na verdade, essa é a parte mais fácil do elevador espacial. Já não tão fácil seria a forma de energia que seria utilizada pela máquina para fazer essa viagem. O método mais difundido é a transmissão de energia através de lasers, que seriam direcionados até a cápsula, alimentando seus motores com a promissora e já real energia sem fios. O problema é que ainda não construímos um laser capaz de gerar uma potência tão grande. E ainda, conforme o elevador for subindo cada vez mais e se afastando das fontes dos lasers, o feixe irá se espalhar e ser bloqueado por nuvens. Calcula-se que apenas 30% da energia gerada será aproveitada. Porém, cientistas já estão trabalhando para solucionar esses problemas. Existe ainda a possibilidade de se usar energia solar ou nuclear para impulsionar o elevador. Apesar de ainda não termos os equipamentos para a transmissão de tal tipo de energia, ela não parece tão distante, nem mesmo tão difícil de alcançar. Agora, o maior dos problemas, enfrentado por todos que sonham com mais esta conquista da humanidade,
Como vamos criar um cabo que suporte o peso extremo e as situações adversas que ele iria ter que suportar? E pior ainda, como vamos criar um cabo tão longo com milhares de quilômetros de comprimento? Desde que o elevador espacial foi idealizado pela primeira vez, os defensores da ideia sempre se deparavam com o mesmo problema. Não existe material forte o suficiente para suportar o peso dessa estrutura. Em 1966, 4 engenheiros americanos realizaram um estudo sobre a viabilidade de construção do elevador espacial e chegaram à conclusão de que o cabo para suportá-lo teria que ter o dobro da resistência dos materiais mais fortes conhecidos na época, como o grafite, o quartzo e o diamante. Porém, em 1991, Sumio Lijima descobriu uma nova classe de materiais que possui atributos extraordinários: os nanotubos de carbono. Com a utilização da nanotecnologia, os cientistas conseguiram fabricar esses nanotubos, que nada mais são que cilindros formados por átomos de carbono. Os nanotubos, entre outras características, são cerca de 100 vezes mais fortes que o aço e muito mais leves. Esse material parece ser uma boa opção para a construção do elevador espacial. Só que existe um porém. Os nanotubos fabricados até agora possuem apenas alguns centímetros de comprimento e ainda não existe nenhuma empresa que o fabrique em grande quantidade. Mas esse é um problema que os cientistas acreditam que estará resolvido em breve e que os nanotubos começarão a ser fabricados em massa em um futuro não muito distante. Bem, agora suponhamos que todas as dificuldades materiais tenham sido resolvidas e que possuímos todos esses materiais disponíveis. Como seria a construção do elevador espacial? Vamos começar de baixo para cima. Primeiramente, será necessário construir uma base que ficará no meio do oceano. Essa estrutura flutuante ficará no meio do mar para poder ser manobrada, alterando a posição do cabo e impedindo que ele sofra colisões com satélites, meteoros e lixo espacial. Ela também precisa estar próximo à linha do Equador para que o cabo fique o mais reto possível. Depois disso, precisaremos construir o cabo de nanotubos de carbono. O cabo deverá ter o formato de fita, plano nos dois lados e arredondado nas bordas, para que o elevador deslize por ele. O comprimento ainda está indefinido, mas ele precisará ultrapassar a órbita geoestacionária a 35 mil quilômetros de altitude para ficar estável. Alguns projetos prevêem um cabo com até 96 mil quilômetros de comprimento. O cabo do elevador terá que permanecer sempre esticado, porque seu centro de massa estará em órbita geoestacionária e acompanhará a rotação do planeta. Dessa forma, os dois pontos em que o cabo está preso viajariam sempre sincronizados e o cabo nunca se romperia. A estrutura deverá ser alimentada por um laser de 2,4 megawatts de potência, disparado da base terrestre enquanto o elevador sobe. A luz do laser é captada por transformadores que geram energia elétrica. Quanto mais o elevador avança, menos energia é gasta, já que a resistência do ar e a força da gravidade diminuem. Ainda não existe um design para o elevador, mas o modelo mais cotado tem 2 captadores da luz do laser e 2 içadores nas pontas para movimentar o elevador e esticar o cabo. No meio vai uma estrutura, que poderia ser tanto uma câmara pressurizada para levar peças e pessoas, como um lugar onde as cargas seriam acopladas. Para ficar estável, o cabo precisa de um contrapeso na extremidade superior. As sugestões dos cientistas são construir uma estação espacial, criando um destino fácil para o transporte de pessoas, ou interceptar um asteroide em órbita, capturá-lo e amarrá-lo na ponta do cabo. Logicamente, já que não sabemos como capturar e transportar asteroides, o mais provável é que se construa uma espécie de estação espacial, que funcionaria como um hotel e uma base de lançamento de naves para destinos mais longínquos.
Bem, já sabemos do que precisamos e como construir o elevador espacial. Mas será que um dia isso irá sair do papel ou continuará fazendo parte apenas da ficção científica? Para você que sonha em um dia ver a humanidade conquistando o espaço, então eu tenho uma grande notícia para te dar. Parece que logo logo o elevador espacial realmente irá sair do papel e se tornar realidade. A mega construtora japonesa Obayashi, empresa responsável pelo maior prédio de Tóquio, com 634 metros de altura, anunciou que irá fazer um elevador espacial até o ano de 2050. E a Japanese Space Elevator Association está trabalhando junto com eles para tornar esta ideia real. Eles realizaram um estudo de 2 anos, onde concluíram que o elevador realmente é viável e estimam que em 2030 estaremos produzindo nanotubos de carbono de comprimento ilimitado e que em 2050 a obra de construção do elevador espacial estará concluída. Mas não são apenas os japoneses que estão planejando construir a estrutura. Uma equipe da Universidade Tecnológica de Queensland, na Austrália, já desenhou e patenteou um elevador espacial com base em filamentos de nanodiamantes, usando simulações de dinâmica molecular em grande escala. Concluíram que o material é muito mais leve e versátil do que se pensava, mostrando-se promissor para o domínio aeroespacial. Já existem empresas que dizem que estão criando condições para que dentro de 35 anos viajar ao espaço seja tão simples como visitar a sua tia do interior. A empresa americana Liftport, fundada pelo fornecedor da NASA, Michael Lane, também trabalha com o pressuposto de construir um elevador espacial. Mas, diferente dos japoneses, eles não têm um prazo. E se já não bastasse, tanto a NASA como a Google, mais precisamente através do seu laboratório, o Google X, também têm planos para elevadores espaciais. Logicamente, ainda parece muito uma ideia que só cabe a histórias de ficção científica, esse negócio de um elevador tão alto que seja capaz de atingir o espaço. Antes da invenção dos trens, os cientistas se perguntavam se nós, seres humanos, poderíamos sobreviver a velocidades superiores a 35 km por hora. Há poucas décadas, também ficávamos imaginando se o ser humano poderia chegar ao espaço. Hoje em dia já sabemos que isso é bem possível. Por mais incrível que isso soe, parece que um dia qualquer pessoa poderá sentir a mesma emoção que os astronautas sentem ao ver a Terra do espaço. E mais uma vez, a ciência mostrará que, por mais que um sonho pareça absurdo, ele é sim capaz de se tornar real.